Olá pessoal, boa noite. Olá pessoal, boa noite. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês hoje, tá bom? Pra gente é uma alegria muito grande, porque a gente está implementando um projeto que é um sonho nosso, que já começou, já tem um bom tempo. E hoje é o start de um novo projeto. Então aqui com todos vocês, por meio da IFMSA, que possibilitou nós estarmos juntos hoje, tá bom? Então vocês fiquem à vontade ao longo da apresentação pra gente ir conversando, trocando ideias. Aquilo que não der tempo pra gente conversar hoje, a gente vai ter outras oportunidades de conversar, então vocês fiquem bem tranquilos, tá bom? Então a gente vai, primeiro de tudo, apresentar o nosso projeto, dizer aqui nós viemos, e é algo que vai começar hoje e provavelmente vai durar os próximos meses, o próximo ano. Aí o tempo que vai durar o projeto dentro da IFMSA e com os estudantes de medicina, os médicos recém-formados, o tempo que esse projeto vai durar vai depender de vocês, tá bom? Da integração de vocês, de quanto que a gente vai conseguir trocar de ideias, de experiências, porque o nosso objetivo, pessoal, é que a vida de todos vocês seja melhor, tá bom? No aspecto profissional, financeiro. Então a gente vai fazer uma capacitação em educação financeira. Esse é o nosso objetivo principal, mas daí vão surgir vários objetivos secundários que vocês vão ver que vai ser bem bacana, tá bom? Então a gente vai falar desse projeto que se chama Existe Vida Além da Medicina? É uma interrogação ou uma afirmação, vocês aqui decidem. E qual é o objetivo desse projeto? Então, levar cada um de vocês a uma reflexão. Para quê? Para que vocês possam fazer escolhas melhores na vida de vocês. A vida pessoal, sim, mas focando na carreira, na vida profissional, na vida financeira. Isso vai se desdobrar em investimentos, né? Então, assim, um planejamento de vida mesmo como um todo. Tá? Então, por isso que a gente colocou Existe Vida Além da Medicina, porque quando a gente faz medicina, a gente sabe como é, né? Parece que não existe outra coisa, parece que não existe vida, somente a medicina é o que a gente faz, tá bom? Então, deixa eu só me apresentar, meu nome é Júlia, tá? Eu sou médica ginecologista e obstetra. Meu nome é Fernando Marques, eu sou analista financeiro e trabalho em bancos há mais de 15 anos. Isso, então esse é o nosso background. Como que começou esse projeto, pessoal? Começou há muitos anos atrás, na verdade, quando eu era estudante de medicina, e eu via o quanto que nós tomávamos decisões erradas na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, e o como é difícil, né, esse momento de que muitos de vocês estão passando, estão de repente no final do curso, e aí começa a ter algumas crises, vamos dizer assim, e agora? O que eu faço? Para onde que eu vou? Como que parece que já passou tanto tempo, mas você tá só começando. E essa sensação a gente tem várias vezes ao longo da carreira, tá? Já vou avisando vocês. Mas, gente, para que a gente possa fazer melhores escolhas na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa carreira, na nossa vida financeira, que método a gente vai usar para isso? É a gente questionar o status quo, questionar o estado de coisas. Por que as coisas são assim? Aí você vai me dizer, né, aquela velha resposta dos professores que a gente ouve quando a gente questiona algo. Não tô falando não de condutas médicas, não. Eu tô falando assim de situações que a gente vivencia no dia a dia da faculdade, no dia a dia de uma residência médica, no dia a dia da nossa profissão, e a gente pergunta, mas por que isso é assim? Vou dar um exemplo para vocês. Na residência, eu tinha plantão de 24 horas, que emendava com mais 6 horas do estágio no dia seguinte, totalizando 30 horas de trabalho. Ininterrupto, muitas vezes. E eu questionava isso, ficava perguntando, por que isso é assim? E aí a resposta que algumas pessoas me davam, que me deixava assim muito doida da vida, muito irritada, era assim, não, isso é assim porque isso sempre foi assim.
E na minha residência era assim, no meu estágio era assim, no meu internato é assim, pronto, acabou. Isso, gente, você me dava essa resposta, era motivo de me ver, assim, muito chateada. Porque eu pensava, nossa, que resposta pouco inteligente, né? Pra não dizer outra coisa. Isso não é inteligente. Se fosse assim, a gente ainda tava no tempo das cavernas, né? Ah, por que faz a luz com fogo? Ah, porque sempre foi assim, a gente não... Por que a gente vai caçar os animais? Sempre foi assim, então não tinha outro jeito de fazer as coisas diferentes. Exatamente. E essa resposta é aquela para a pessoa que está acomodada, que ela não quer pensar de forma diferente ou fora da caixinha. Porque também no ramo empresarial, se o empresário, ao fazer o investimento dele, pensar da mesma forma sempre, ele nunca vai mudar a vida dele, vai ser sempre aquele parâmetro igual. E ele vai transmitir esse pensamento dele para as pessoas seguintes. Foi como você deu o exemplo do Homem das Cavernas. Se o Homem das Cavernas tivesse passado aquela mesma mentalidade para as futuras gerações, até hoje nós estaríamos acendendo fogo na caverna. Exatamente. Então, assim, pessoal, nossa pretensão não é trazer respostas prontas, né? Não existem respostas prontas, mas construir isso junto com vocês, ajudar vocês a pensar um pouco fora da caixinha, daquilo que é pré-formatado, daquilo que todo mundo diz, ah, isso é assim, sempre vai ser assim. Não. A gente pode pensar diferente e muitas vezes a gente não vai conseguir mudar o sistema, nem é prudente tentar mudar o sistema. Mas a gente pode mudar nós mesmos, a gente pode fazer escolhas melhores para a nossa vida. Nós não precisamos ser pessoas estressadas, com burnout, ansiosas demais, tomando ansiolítico, tomando antidepressivo, porque a profissão é muito pesada. A gente não precisa ser assim, mas se a gente fizer escolhas diferentes desde já na faculdade, do ponto de vista profissional, financeiro, daqui a um tempo vocês vão ver que a vida de vocês vai estar muito mais tranquila do que eram pessoas uma geração anterior, tá bom, pessoal? Então, em linhas gerais, esse é o nosso objetivo. E aí, a partir desses pensamentos, surgiu a Café Invest. Sim, a Café Invest, ela surgiu numa ideia que a gente tinha, que nós vimos muitas pessoas ensinando sobre investimentos. Você pesquisar na internet, você vai ter várias pessoas falando de uma forma diferente do assunto. Mas o nosso medo é como ocorre na profissão de vocês. Às vezes nós vemos as pessoas ensinando errado e aquilo está virando uma verdade. Qual que é o nosso objetivo? Mostrar para vocês o melhor caminho. Não que a gente vai direcionar e falar, você vai vir por aqui, mas você ter várias opções para você mesmo tomar a decisão mais adequada para o seu momento de vida e o seu momento de carreira. Por exemplo, se a gente pensar no planejamento financeiro de investimento para vocês agora, tem gente que pode falar que é um absurdo. Mas não, porque vocês estão estudando e vocês já estão com a pretensão de se formar para ser bons médicos. E se você pensar, quando você se formar, o que você vai querer escolher primeiro? Uma casa, um carro? E como que você vai fazer esse passo a passo? Se você já está querendo investir, é uma outra mentalidade. E a gente sabe que investir também não é fácil, demanda tempo. Nós sabemos que você vai fazer financiamentos em bancos, corretoras, você sabe que sai muito caro. Você precisa ter em mente o que vale melhor financeiramente, mas também você tem que ter uma mentalidade formada do que você precisa e por quanto tempo você precisa. E a gente vê essa necessidade das pessoas, porque como você mesma, quando se formou, gastou bastante dinheiro de uma forma que você nem aproveitava a sua vida, porque você tinha que trabalhar demais para manter aquele padrão de vida. E no seu caso, como outros médicos também já conversando, a gente vê que eles falam, se eu tivesse voltado há anos atrás, eu poderia ter tomado uma decisão melhor e ter focado mais na minha carreira, em vez de querer comprar um carro muito caro, uma casa muito cara, que pago 2, 3 apartamentos, sendo que eu tô com um só hoje. É verdade. Então, pessoal, até depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no nosso Instagram, a gente tem vários vídeos falando sobre esse assunto, né? Até tem um que eu brinco, os erros financeiros que eu cometi quando me formei. Se eu tivesse acesso a esse conhecimento que vocês estão tendo acesso hoje, quando eu me formei, lá em 2013, né? Então, há 7 anos atrás,
teria evitado muitos problemas na minha vida. Então essa é a nossa motivação, que vocês não precisem passar por coisas que a geração anterior de médicos passou, gerações anteriores passaram, sejam mais conscientes, possam planejar melhor a sua vida profissional, financeira, pessoal, lembrando que a gente é um ser como um todo, né? Não tem como você planejar apenas a sua carreira e dissociar isso das outras áreas da sua vida. Então tudo isso é o que a gente vai conversar com vocês ao longo do ano. A gente precisa muito, pessoal, do feedback de vocês, entendeu? Porque cada um tem uma realidade diferente. Então se vocês nos mandarem as histórias de vocês, as dúvidas de vocês, o feedback, olha, eu acho que é legal esse assunto, é interessante que vocês abordem esse assunto, que pra gente é muito importante. Então isso vai fazer com que esse projeto cresça, se enriqueça e que todos vocês possam tirar maior proveito dele, tá bom? Eu vou agora rapidamente falar um pouquinho de quem eu sou, só para vocês entenderem, né, a minha trajetória na medicina, para vocês entenderem da onde eu vim, por que eu passei por várias situações difíceis e qual é o meu pensamento com relação à carreira médica, tá bom? Só para vocês saberem, eu sou natural de Florianópolis, não sei se tem alguém aí de Santa Catarina, se tivesse... Pode dar um oizinho. Dá um oi aí. Eu sou natural de Florianópolis e quando tinha lá meus 15 anos, decidi, pus na minha cabecinha oca, que não era tão oca assim, que eu ia fazer medicina. Não tinha médico na família, nada. Vou fazer medicina, vou fazer medicina. Coloquei isso na cabeça e aí minha mãe virou pra mim, não sei se já aconteceu com alguns de vocês, e disse, olha, tudo bem, você quer fazer, pode fazer, mas a gente não vai pagar a faculdade pra você não. Não tem como, não tem condição, muito caro. Na época não tinha faculdade de medicina na minha cidade, era em outra cidade, eu teria que me mudar. E não tinha FIES, essas facilidades que a gente tem hoje, o Enem também não era considerado, eu sou antiga, né, pessoal? Então, passa um pouco. Eu recebi essa missão de que se fosse para fazer tinha que passar na federal. Então eu prestei prova, não passei, depois estudei mais um ano e passei e entrei na Federal do Rio Grande do Sul. Então eu tive que me mudar para Porto Alegre, né, sair de Florianópolis, fui para Porto Alegre para fazer faculdade. E aí várias situações difíceis que vocês também passam, né, de estar longe da família, longe de todo mundo, sem ter muita noção de como conduzir a vida, né, era muito novinha, tinha 20 anos, 19, 20 anos. E aí foi a minha trajetória dentro da faculdade, tive vários perrengues, várias situações difíceis, mas outro dia a gente conta pra vocês, tá? Hoje é só um apanhado geral. E no último ano da faculdade, tive problemas familiares, várias coisas difíceis aconteceram, enfim. E no último ano da faculdade eu fui fazer estágio fora, eu fiz 2 meses do internato nos Estados Unidos. E a minha tristeza foi voltar para o Brasil, porque eu não queria voltar de jeito nenhum. Não queria voltar, queria fazer residência lá, queria fazer lá. E quando eu voltei, me formei logo em seguida e comecei a estudar para fazer residência nos Estados Unidos. Só que aí nesse meio tempo eu fui convidada para participar de um grupo de pesquisa, que eu já gostava de ginecologia e obstetrícia na época, mas eu não quis fazer residência logo que eu saí da faculdade. Depois a gente vai também conversar a respeito desse tema, mas aquela foi a minha escolha naquele momento. E eu fiquei trabalhando, dava plantão de clínica, igual uma doida, dava muito plantão, muito plantão, muito plantão. Fui convidada para participar de uma pesquisa, acabei entrando no mestrado com esse grupo de pesquisa na outra federal que a gente tem lá em Porto Alegre e achava que estava estudando para fazer residência nos Estados Unidos, né? Só na minha cabeça que ia dar certo você fazer tudo isso ao mesmo tempo, não tinha como. Então, eu não tinha uma meta bem definida, bem clara. Eu estava fazendo várias coisas e simultaneamente que não tinha como alcançar aquele objetivo. Então eu acabei abandonando a ideia de fazer residência nos Estados Unidos frente a tantas dificuldades que foram surgindo. E 2 anos depois eu acabei decidindo fazer residência no Brasil mesmo. Foi que eu vim para São Paulo e passei na Beneficência Portuguesa, até o pessoal da IMB Morumbi, que roda lá com a gente no 5º ano, né, na obstetrícia. A gente conhece todos os internos. Quando eu era residente, todo mundo passou lá com a gente, dava plantão e assim, é um ambiente bom,
para aprendizado, mas muito estressante, muito estressante. E durante a residência médica, passavam vários questionamentos, né, na minha mente. Como eu falei pra vocês, por que isso precisa ser assim? Essa carga horária, esse trabalho, será que é a melhor forma da gente aprender? Então tinha vários questionamentos e a resposta que eu tinha era: isso é assim porque é assim e pronto, acabou. E sempre foi assim. E sempre foi assim, sempre vai ser assim, né? E aí a gente acabava tendo que se submeter mesmo, achando que várias coisas poderiam ser melhores. Mas quando eu terminei a residência, já faz um ano, aí veio de novo aquele pensamento, né? Eu me formei, e agora? Que foi o pensamento que eu tive quando formei na faculdade. E aí você se vê diante de um leque enorme de possibilidades, tanto de dar plantão, SUS, hospital público, privado. Você tem a possibilidade de estar num consultório, abrir um consultório ou não, fazer uma subespecialidade. Então são muitas as variáveis, são muitas coisas que a gente tem que levar em consideração. E é esse tipo de questionamento que seria interessante, né, se vocês acharem que é bacana, que a gente possa discutir. Quais são as vantagens? Será que é importante eu terminar a faculdade, entrar direto numa residência? Será que eu devo fazer, depois que eu termine a residência, já entrar direto numa subespecialidade? Será que eu devo, entre aspas, viver minha vida um pouco mais um ano, trabalhar, estudar, até definir meus objetivos? Então, não existe resposta certa. Existe a melhor escolha de acordo com o seu momento de vida, né? Tudo isso deve ser individualizado, assim como um remédio, às vezes um simples anticoncepcional, né? Eu que sou GO, a menina pergunta: qual é o melhor anticoncepcional para mim? Depende. Depende quais são os seus planos para o futuro. Quer engravidar? Não quer? Tem reação adversa? Não tem? Tem contraindicação ao estrogênio? Não tem. Não existe uma resposta certa, um bolo pronto. Só que o que acontece? Quando a gente toma uma decisão na medicina, uma conduta para um paciente, a gente tem um embasamento científico para aquilo. Mas quando você vai fazer uma escolha com relação à sua vida, à sua carreira, qual é o embasamento científico que você tem? Vamos supor, terminou a faculdade, você quer fazer pediatria ou gineco-obstetrícia, mas você não decidiu ainda. Tem como você parar e dizer assim: não, eu vou fazer um ensaio clínico randomizado, duplo cego, vou fazer obstetrícia ou pediatria e ver o que vai acontecer? Não tem como, é a sua vida, né? Você tem uma escolha, embora eu possa trocar essa escolha mais pra frente, que não há problema nenhum, mas a gente não tem esse tipo de embasamento. A gente tem que buscar informações com pessoas, nem sempre os mais velhos são os mais aptos a dar conselho, porque a gente vê muitas pessoas mais velhas estão muito desgostosas com a medicina, estão pessimistas, além do necessário, na minha opinião. E para quem está se formando, isso é muito desanimador, né? Então, nem 8, nem 80, né, pessoal? Então, todos esses assuntos são assuntos que nós gostaríamos de tratar com vocês também, com relação à carreira médica, tá bom? Eu fiz essa escolha, não necessariamente vai ser a melhor para você, mas para mim, naquela ocasião, foi a melhor escolha, né? De, por exemplo, não entrar direto na residência. Eu fiquei trabalhando durante 2 anos, e percebi que não dá, realmente, na minha opinião, não dá para você ser médico no Brasil sem especialidade. A não ser que você seja médico de família mesmo e o seu ambiente de trabalho seja uma unidade básica de saúde. E se esse é o seu desejo, tá tudo bem. Mas como esse não era o meu desejo, eu percebi na pele, senti na pele que não dá para ficar sem especialidade no Brasil. Agora, quando eu terminei a residência, eu também optei por trabalhar 1 ano, por vários fatores da minha vida que eu também não queria entrar direto numa subespecialidade. O que eu percebi? De novo, não dá para ficar na gineco-obstetrícia, pelo menos numa cidade grande como São Paulo, querendo morar aqui, sem uma subespecialidade. Faz muita falta. E eu, como já gostava de medicina fetal, eu entrei no R4 esse ano. Quem me acompanha lá no Instagram viu que a gente entrou, essa é a 3ª semana, eu sou residente de novo, sou R4 de medicina fetal do Albert Einstein. Então a gente entrou novamente. Por quê? Porque existe uma necessidade muito grande de, principalmente quem está nas cidades grandes,
de se subespecializar. E eu percebi isso como? Alguém me falou? Sim, várias pessoas me falaram, mas eu acabei sentindo isso na pele com a minha escolha de ficar 1 ano sem entrar em subespecialidade depois que eu terminei a residência. Foi a melhor escolha? Não foi? Eu não sei, mas pra mim naquele momento era a escolha que fazia mais sentido. Tá bom, pessoal? Então eu quero, por favor, assim que a gente terminar ou enquanto a gente estiver conversando, que vocês pensem sobre isso, sobre esses temas, pra gente elaborar junto com vocês o cronograma dos nossos próximos meses, tá bom? Tá bom. Bom, para quem me conhece, quem segue a gente no canal, sabe que eu sou o Fernando. Eu sou formado em administração de empresas, fiz um MBA executivo e também estou estudando igual ela estou fazendo uma pós em finanças e investimentos e banking. Por quê? Porque a gente sempre vê a necessidade de você estar mais bem preparado para o desafio do mercado. Tanto no segmento que eu atuo de investimentos, como também no seu segmento de medicina da área fetal. A gente percebe que você vai ter que sempre estudar. Não vai ser igual na época dos nossos pais, que eles estudavam, alguns faziam uma faculdade e acabou. A gente percebe cada vez mais conhecimento no mercado, cada vez mais demandando profissionais mais especializados, e a gente percebe também com esse projeto que a gente precisa ter em mente o que vocês precisam para ter sucesso. Porque a gente fala, eu quero estudar. Ok, você quer estudar, mas por que você quer estudar? Você está sendo demandado por um trabalho, por um atendimento melhor. Outro fator é evidente, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, as pessoas estão estudando mais, têm que estar mais preparadas, os desafios são maiores, a competição no mercado é cada vez maior, embora vocês não tenham, a maioria não trabalha registrado igual o bancário, mas também tem aquela competição para ver quem está se destacando melhor, quem está mais bem preparado. Eu sou natural de São Paulo mesmo, e eu tive a ideia de trabalhar em banco aos 8 anos de idade. 8 anos? 8 anos. Para quem é de São Paulo, já teve a oportunidade de conhecer a sede do Banco Itaú, ali próximo ao metrô do Jabaquara. Uma vez meu pai me levou com 8 anos para passear ali naquela região do banco. Aí a gente passeou, almoçamos, e eu vi aqueles prédios bonitos, eu falei, nossa, deve ser muito legal trabalhar aqui, né? E eu fiquei com aquele sonho, aquele desejo de trabalhar em banco. Não sabia o que me esperava, o que era mercado financeiro, o que era bolsa de valores, mas criou essa vontade. E, lógico, tivemos que estudar muito. Aí, em 2004, eu entrei no Banco Itaú. Eu não trabalhava na área de investimentos, logo no momento que eu entrei, nem agência. Eu trabalhava na área jurídica societária, aí a gente trabalhava muito, prestava muito, respondia muito questionamento de Banco Central e preparava várias empresas e vários fundos de investimento para que pudessem começar a operar no banco. Eu fiquei um período curtinho lá, de 2004 a 2016. 12 anos. 12 anos. Um período bem curtinho. E durante esse período que eu fiquei ali, eu também comecei a ver várias necessidades. Tem uma Associação Nacional de Bancos de Investimento, quem puder olhar depois na internet, pesquisa. Todo profissional que vai oferecer um produto de investimento, ele tem que ter uma certificação para trabalhar no banco ou para trabalhar numa corretora. Por quê? É uma exigência para que você esteja bem preparado para o mercado. Assim como no seu caso, que é uma certificação do técnico. É, o título de especialista, né? Isso, em ginecologia e obstetrícia. Exato, aí você se torna um especialista na área que você está atuando. Aí, como a gente sempre não está contente, a gente vai se desafiando cada vez mais, eu tive a vontade de... Eu vi aqueles prédios bonitos do JP Morgan nos Estados Unidos, eu surgiu a vontade de trabalhar naquela empresa. Eu falei assim, agora eu acho que está na hora de eu começar a pensar em uma empresa, em fazer a minha carreira virar uma carreira internacional. Então, em 2016, eu entrei no JP Morgan, mas entrei aqui no Brasil mesmo, não foi lá. E eu comecei a trabalhar, já trabalhava com investimentos há um bom tempo. A gente viu como que a demanda do americano para o brasileiro é muito diferente, como que a necessidade de investimento dele.
E aqui a gente atendia muitas empresas, preparava um portfólio enorme, muitos milhões de dólares que você rolava na sua tela de computador, e você tinha que estar preparado para atender esse cliente da melhor forma possível, como o paciente quando chega na área da medicina. E como eu já estava lá, já tinha surgido essa época a vontade de fazer algo diferente, que era trabalhar na educação financeira, mas de uma forma que não fosse para banco. O que eu pensei, eu falei, a gente tem que começar a trabalhar para a população, você dá uma orientação, para quê? Para que você venha trabalhar e eles venham ter consciência de como que eles estão gastando o dinheiro dele. Quando eu estive no JP Morgan, nós trabalhamos, insistimos muito com a diretoria, colocamos um projeto em dia que era educação financeira na comunidade, nas escolas de Santana do Parnaíba, nós trabalhamos forte, o trabalho teve muito sucesso. E eu falei assim para minha esposa, eu falei, não, eu acho que a gente tem que mudar de empresa porque eu não estou podendo fazer o que eu quero, que é ensinar educação financeira para as pessoas, mostrar como que elas vão investir, qual a melhor forma que elas vão fazer para alcançar seu sucesso. E também aquela impaciência que você vê tanta gente ensinando investimento errado na internet. E em 2019 eu resolvi pedir as contas do JP Morgan porque eu falei, não, eu acho que agora eu tenho que me inteirar 100% ao que eu quero. E surgiu uma oportunidade para um banco holandês, o Rabobank. Quem já foi para a Holanda, para Amsterdã, deve conhecer. E esse banco é famosíssimo na Europa. Aqui no Brasil, nosso segmento é trabalhar investimentos para o agronegócio. Eu fazendo essa alocação, essa mudança na minha carreira para esse banco, eu pude começar a colocar o meu projeto em dia de planejamento financeiro, atender alguns médicos, orientá-los da melhor forma possível com os investimentos. Pude também ajudar aqui, agora a gente está colocando esse projeto da Café Invest em dia para ajudar as pessoas a fazer investimentos, mas de uma forma conservadora. Se você é aquela pessoa que está querendo investir para ficar riquíssimo em 2 anos, infelizmente, nessa fórmula a gente não vai poder ensinar, que a gente ainda não descobriu também. E é importante falar, Fernando, que os meninos às vezes não têm ideia, às vezes, de quanto que é importante você ter esse planejamento, né, financeiro. Sim. E de investimento para a sua vida. Então, pessoal, a gente vai detalhar mais esse assunto conforme as demandas de vocês, as demandas que vocês forem trazendo, tá? A gente vai ter uma aula específica sobre como começar a investir, tá? Se você tem, pode ser R$100 por mês, não importa o valor não importa. O importante é criar esse hábito, aprender, entender. Você não vai se tornar um day trader, né? Que é aquela pessoa que fica na frente do computador com um monte de tela da bolsa de valores, comprando e vendendo o dia inteiro. Não, nós seremos médicos, nós somos médicos, seremos médicos que vão aproveitar melhor os seus recursos, aproveitar melhor o seu tempo, aproveitar melhor a sua família, tá bom? E como a gente fala, pessoal, tudo é uma questão de escolha. Deixa eu só responder aqui a pergunta da Ingrid. Ingrid, obrigada pela sua pergunta. Ela diz assim: doutora, como foi esse feeling para escolher a subespecialidade? Muito boa pergunta. O que acontece? Eu fiz um caminho meio inverso, sabe, Ingrid? Porque quando eu formei, eu entrei, como eu falei para vocês, nesse grupo de pesquisa que era de uma universidade federal, também em Porto Alegre, mas não era a URGS, né? Era outra universidade. E ali, esse grupo de pesquisa era na medicina fetal. E eu comecei e fiz um mestrado nessa área. Eu sou meio doida, né? A pessoa fez o mestrado antes de fazer a residência. O caminho, não é tão comum fazer isso, mas foi o que eu fiz. E, então eu vi muito ultrassom, eu participei de um grupo de medicina fetal, eu acompanhei um médico que trabalhava só com medicina fetal durante 1 ano. E acompanhei os exames, acompanhei as discussões de caso clínico, eu fiquei acompanhando muito tempo. Isso foi até mesmo antes da minha residência. Então, quando eu terminei a residência agora, 1 ano atrás, eu não tive dúvida de escolher a minha subespecialidade. Por quê? Porque eu já tinha vivenciado o dia a dia da medicina fetal. Então, isso para mim foi muito importante. Eu tive uma noção muito clara de o que faz o médico
de especialista em medicina fetal, como é o dia a dia, né, de consultório, de ultrassonografia, que não dá plantão, isso pra mim também é uma coisa importante, né, tem gente que gosta, mas fala de plantão noturno pra mim, eu saio correndo. Eu sei como que é. Eu saio fugida. Por quê? Porque eu não gosto. Não é só porque eu fiz GO que eu sou obrigada a fazer plantão noturno, né? Eu não sou obrigada a fazer plantão noturno. E então a gente tem essa escolha. Mas é importante a gente vivenciar, né? Às vezes no hospital universitário onde você está, de repente você se interessa por uma subespecialidade. Você pode ser voluntária para ficar lá, conversar com os residentes, conversa com o chefe lá do setor, fala, oi, tudo bem, olha, eu tô interessado nessa área, será que eu posso acompanhar vocês aqui uma vez por semana? Eu tenho essa tarde livre, entende? E aí você começa a participar e você, de fato, vivencia o dia a dia da profissão, porque é uma decisão muito importante, né? Como vocês sabem, escolher a residência que você vai fazer, escolher a subespecialidade depois. E não tem fórmula mágica, é você ir conhecendo, é ir se conhecendo e ir conhecendo o dia a dia daquele profissional, ter bons exemplos, né, de pessoas com quem você pode contar. Então, eu penso que seja por aí, tá bom? É o que eu costumo falar, né? A gente está estudando com 15, 16 anos, você tem que tomar a decisão da profissão que você vai seguir a sua vida toda, a sua carreira. E é uma decisão muito importante para a pouca idade que você tem. Porque quando a pessoa começa a fazer o cursinho, ela sabe que ela vai ter que ter uma carreira profissional. E ela quer saber qual atividade que ela vai exercer. E às vezes a gente vê que muitas pessoas tomam o mesmo caminho que os pais tomaram. O pai que é médico, às vezes, inspira o filho para ser médico. O pai que é advogado, inspira o filho a ser advogado. E é uma decisão muito importante. E só não nesse momento, quando acaba também a faculdade. Você fica esperando 6 anos para acabar a faculdade. E quando termina a faculdade, você fala, e agora? Qual subespecialidade? E é uma verdade, a gente sempre vai continuar estudando, não tem como escapar, né? É verdade. E agora, vou deixar você responder essa pergunta dela, ó. Só mais uma dúvida, investir é muito difícil? Então, gente, investir não é difícil. A gente sempre comenta, eu trabalho em banco há vários anos, e o que eu vejo, o que você tem que ter é paciência. Dá para você investir com pouco, com 100, 200 reais no máximo, ou 300, e você manter uma carteira muito boa, muito conservadora, para quando você se aposentar, você ter esse dinheiro. E já foi comprovado em vários estudos, várias métricas que a gente colocava no banco e mostrava que a pessoa colocasse aquele dinheiro todo que ela colocava na Previdência, ela teria uma aposentadoria muito melhor e muito mais saudável do que o que a Previdência oferece para ela. E a gente sabe, não é só de hoje, há vários anos a Previdência vem mudando, não somente no Brasil, como no mundo todo. Nos Estados Unidos tivemos muitas mudanças, na Europa. E o que você observa? Que cada dia mais a população vai se aposentar mais de idade. Porém, nós também observamos que o ser humano está vivendo mais. E é uma realidade que a gente sempre conversa lá, fala assim, o ser humano quer viver mais, mas ele esqueceu que ele vai pagar mais conta. E você tem que pensar no juro composto, porque se você vai colocando pouco, quando você vai ver a mágica do juro composto ano a ano, esse dinheiro rende muito, valoriza muito. Lógico, a gente teve momentos turbulentos de Bolsa de Valores, semana passada, retrasada, hoje também, mas a pessoa que tem uma carteira muito bem montada, ela não está sofrendo tanto igual a pessoa que quer investir, porque é difícil você olhar a sua carteira valorizando 25%, 30% em um ano, aí você olha do amigo do lado, está 120%, só que ele está fazendo a carteira totalmente arriscada. Aí, quando chega um momento assim, para quem já vivenciou, para quem já trabalhou no mercado, sabe que uma carteira para valorizar tanto assim, o risco dela é muito maior. E a gente sempre fala, é mais fácil você perder do que você ganhar. Mas então, Ingrid, respondendo a sua pergunta, eu respondendo, né? Porque o Fernando é especialista na área, para ele pode bastante. ser fácil investir. Mas eu tô começando no mundo dos investimentos, eu aprendo com ele, leio, estudo
E é como se você me perguntar hoje, né? Não sei, Ingrid, qual é o seu estágio, né, na faculdade, mas vamos supor que você seja do 5º ano da faculdade. Se você for começar a fazer o estágio de GO comigo hoje, e eu te der um bisturi e disser, Ingrid, esse bebê tá em sofrimento, a gente precisa operar essa mulher agora. Você sabe fazer uma cesárea? Te pergunto. Responde aí. Não, né? Eu imagino que não. A não sei que você já seja formado e você seja GO. Se eu te der um bisturi hoje e disser, vamos lá, faz essa cesárea. Então, você não sabe fazer. Agora, se você me perguntar, doutor, é fácil fazer uma cesárea? Eu vou dizer, é fácil fazer uma cesárea. Porque eu fiquei a residência inteira fazendo parto, fazendo cesárea, o tempo todo, várias vezes ao dia. Então, a gente treinou muito. Como a gente treinou muito, hoje se torna fácil. Não que não possa ter uma complicação, né? Você pode ter que fazer uma esterectomia puerperal ali, uma urgência, um sangramento intenso, uma hemorragia, um choque hemorrágico. Isso é urgência, é difícil para qualquer pessoa. Lógico, quanto mais experiência se tem, menos a urgência se torna difícil. Então, para trazer isso para o lado dos investimentos, né? Quando eu vi a minha carteira de investimento na semana passada fazendo assim, diminuindo o valor, né? Não perdendo dinheiro porque a gente desvalorizou, na verdade, os ativos que a gente tinha. Quando a gente olhou, ele estava tranquilo. Eu tava assim, nossa, eu não acredito. Por quê? Porque ele já tem experiência com a bolsa caindo, com a bolsa subindo, já sabe como que funciona o movimento do mercado. Porque ele aprendeu, né? Não nasceu sabendo. Então, não é fácil e nem difícil. Eu falo pra você, se você tiver disciplina suficiente para aprender, para se dedicar um pouco que seja, não é uma faculdade. Nem se compara ao tanto que você se dedicou para fazer medicina até aqui, mas com consistência. Estudar sobre o mercado financeiro, estudar sobre os investimentos, aprender, você vai ver que não é difícil. Mas, lógico, se você não se interessar pelo assunto e quiser colher um resultado grande daqui 20, 30 anos, não vai acontecer. Né? O Albert Einstein dizia que os juros compostos são a maior força do universo. E isso é verdade. Quando você vê um valor pequeno, se você multiplica acumulando juros por um período longo, ele se torna um valor muito grande, porque é exponencial, entende? Exatamente. Então, esses, entre aspas, truques da matemática, a gente utiliza nos investimentos, tá certo? Então, não é difícil. A gente está aqui, o Fernando e eu, para ajudarmos vocês nesse processo, tá bom? Deixa eu... Vamos ver, o Gabriel fez uma pergunta também. Peraí, só um minutinho, desculpa. Tem a Isadora fez uma pergunta aqui. Interessante, algo sobre empreendedorismo médico. Legal, Isadora. Legal. Obrigada pela sua participação. A gente vai trazer também esse tema, tá? Vamos falar de médicos empreendedores. Inclusive, mais para o final do ano, aqueles que forem abrir empresa, a gente pode pegar uma orientação com alguém da área da contabilidade, outros profissionais a gente pode trazer, não necessariamente tudo seremos nós a falar, tá? Mas a gente, conforme as demandas de vocês, a gente vai trazendo esses temas. A gente vai trazendo a pessoa que tem mais expertise para falar do assunto. Isso, então o empreendedorismo é muito legal. Nós temos essa veia de empreendedores também, estamos começando nisso e é muito bacana e muito importante que a gente pense sobre isso. Agora vamos ver aqui a pergunta do Gabriel, da FAMERP. Eu queria saber um pouco sobre os tipos de investimento, quais seriam melhores para curto, médio e longo prazo e como a gente faz isso. Por exemplo, se eu quiser ir da faculdade, quiser fazer um investimento para obter lucro, daí 10 ou 20 anos, qual seria o melhor fazer e com que tem que tomar cuidado? Muito bom. Boa a pergunta dele. Então, Gabriel, a sua pergunta é interessante, porque você já está pensando no curto, médio e longo prazo. Você sabe que você quer deixar um investimento por um bom período. Quando você chega em uma empresa de investimento, qual é o melhor cliente que eles querem? Aquele que quer deixar o dinheiro por longo prazo, porque eles é categórico. Todo mundo sabe que você deixar o dinheiro por mais tempo, você pode mensurar melhor o seu risco. E
para longo prazo é o que a gente sempre fala, não que seja o ideal para você uma recomendação fechada, mas ações sempre valorizam ao longo do tempo. Quanto maior o longo prazo, a gente sempre fala, ações voltam a render mais. E isso você procurar na internet, vasculhar, você vai ver vários assuntos, quanto rendeu ações, quanto rendeu renda fixa, e você vai encontrar também especialistas falando, você colocar mais ações, você tem que, num âmbito mais arriscado, aí você tem que ver o que você quer. Por exemplo, você quer valorizar uma carteira que 10, 15% ao ano, você não precisa investir numa ação tão arriscada. Se você quiser obter muito lucro no curto prazo, você sabe que você vai ter um risco muito maior. Por curto prazo, a gente sabe, aqueles títulos de renda fixa que você não vai correr muito risco no momento, que você precisar do dinheiro, por exemplo, vou fazer uma viagem daqui a 2 anos. A gente sabe que daqui a 2 anos pode mudar muita coisa, mas infelizmente no mundo dos investimentos, em 2 anos você ganhar muito, é muito arriscado, entende? Por exemplo, você não constrói um prédio em 1 ano ou 2 anos, dependendo do prédio. O prédio, para ter uma boa estrutura, um prédio muito grande, um complexo comercial, você leva 5 anos ou até mais, dependendo do prédio. E você tem que pensar numa empresa também. Uma empresa valorizou muito rapidamente, o que está acontecendo com ela? Por que ela está crescendo muito em pouco tempo? E a gente sempre fala daquelas empresas mais conservadoras, setor elétrico, financeiro, banco, que são empresas já consolidadas. Quem nunca ouviu falar de uma Petrobras no Brasil? Eu nasci ouvindo falar de Petrobras. Então, a gente sabe que essas empresas, ela não vai sumir de um dia para o outro. Mas a gente sabe que elas possam acontecer algumas intercorrências, perder dinheiro num período curto, mas voltam a ganhar. Médio prazo, o que a gente pode dizer, dependendo da ação, o médio prazo pode ser bom, mas é bom você sempre fazer um balanceamento de renda fixa e renda variável. Um LCI, um LCA é curto prazo, porque você não vai pagando por de renda, mas também depende de quanto um banco está pagando. Calma, Fernando. O pessoal tá ficando assustado. Eu tô sentindo aqui que eles não estão entendendo. É muita coisa. Você usa muita sigla, é igual a gente, né, pessoal? Na medicina é só sigla. Ai. Então, calma. Aqueles que não entenderam metade do que ele falou, das siglas e tudo mais, tudo isso vai ser explicado. Vocês podem mandar, a gente vai explicar direitinho. Tá? Então, a gente vai alinhar direitinho com o pessoal da IF, mais uma das opções para nosso próximo encontro. Então, seria falar de investimentos de uma forma mais aprofundada. Lembrando que se a gente for falar de investimentos, são horas e horas e horas, né, gente? Deu para pegar. O Gabriel aprendeu. O Gabriel pegou, valeu. É um conteúdo muito extenso, mas a gente vai resumir e trazer aquilo que vocês precisam saber para essa etapa da vida de vocês, tá bom? Aquilo que é o mais relevante. Deixa eu responder a pergunta aqui da Bruna. Eu queria saber, geral, sobre seguro para médico, para se proteger em caso de um paciente processe o médico. Se é interessante termos logo que começarmos a trabalhar, se é possível começar a juntar uma grana ainda na faculdade, pensando em contratar esse tipo de serviço. Bem, Bruna, isso é uma questão bem particular de cada um, né? De optar entre fazer o seguro ou não. Muitos médicos têm optado hoje por fazer esse seguro, tá bom? Mas ele não é um valor tão alto assim que você precise, nesse momento, já começar a juntar dinheiro para pagar, tá? Só para você ter uma ideia, eu que sou GO, que é uma das especialidades que mais são processadas, um seguro básico é em torno de R$2.000 por ano, tá? É tipo seguro de carro, assim. Então, ele, lógico, não é um valor irrisório, mas ele não é um valor absurdo, né? Porque é uma vez por ano que você paga. Então, Bruna, se você tá pensando nisso, nesse planejamento, em começar a juntar uma grana já agora, eu faria o seguinte, faria um investimento para você resgatar com o objetivo que você tenha, né, de curto ou médio prazo, e aí quando você começar a trabalhar, que você tiver o seu salário,
aí sim você vai lá e paga o seguro, seja à vista, seja parcelado, você vai decidir mais pra frente. Mas não vejo necessidade de começar já a juntar dinheiro pensando nisso, tá? Porque senão fica muito paranoico, fica preocupado só com o processo. Não, é interessante fazer o seguro? Sim, é importante se proteger, não que isso seja obrigatório, não que isso seja válido para 100% das pessoas. Mas com planejamento direitinho você consegue, com certeza, tá bom? Pode ser válido, né? Pessoal aí da IF, de nada, imagina. Pessoal aí da IF, tem algum comentário, alguma consideração que gostaria de fazer pra gente poder se planejar? Estamos vendo que vai ter bastante perguntas, né? Vai ter bastante perguntas. Gente, a nossa vontade hoje era fazer o encontro presencial, né? Infelizmente o coronavírus não deixou. Chegou antes de nós. Chegou, mas pra quem tá em São Paulo... Tá bom, Natan, obrigada. Para quem tá em São Paulo, a gente vai tentar fazer alguns encontros presenciais, tá bom? Pra gente trocar ideias, se conhecer. E estamos à disposição, certo? Se tiver mais alguma pergunta, vocês mandem aqui. Se lembrarem depois, ficou com vergonha de perguntar alguma coisa, entra lá no nosso Instagram, tá, pessoal? @café.invest, com T mudo. É o nosso da Café Invest, ou o meu é DRA, né, de doutora, DRA Júlia Barbie, com I no final. Então, se quiserem, mande pra gente lá no direct, pode mandar comentários, perguntas, manda um feedback pra gente ir alinhando tudo isso com vocês, tá certo? Manda um tchauzinho aí pra mim, pessoal, na mensagem, por favor, dá um like. Tá bom, pessoal? Então foi um prazer ter estado com vocês. Mais uma vez peço desculpas pela intercorrência técnica aí, nas próximas não vai acontecer. Boa noite a todos, tá? Manda pra gente mensagem lá no direct pra gente saber quem são vocês que participaram. Tá bom? Pra gente se conhecer e ir trocando ideia. Tá bom, gente. Muito obrigado pela atenção. A gente vai fazer próximos encontros, né? Vamos explorar melhor os assuntos. A gente já tem muito assunto de medicina, de investimentos para levar a vocês. E esperamos que vocês recepcionem da melhor forma possível, que isso venha agregar a vocês. Isso aí. Tá bom, pessoal? A gente está à disposição. Um beijo, boa noite aí. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.